uma ensolarada segunda-feira, do dia 14 de outubro de 2002, o comerciante Luiz Soares dos Santos, de 36 anos, decidiu tirar um dia de folga do trabalho e aproveitar um momento tranquilo com sua família, na Praia de Piedade, localizada na cidade de Jaboatão dos Guararapes, a cerca de 18 quilômetros ao sul da capital Recife. Apesar da fama da região de ser propícia a ataques de tubarões desde o início da década de 90, Luiz acredita que aquela área é segura e que o local perigoso é, na verdade, a Praia de Boa Viagem. Portanto, ele não sente qualquer preocupação ao entrar nas águas convidativas e de cor esverdeada. Acompanhando-o estão sua esposa, Maria Gorete Santana Diniz, e seus dois enteados, Emerson Santana, de 14 anos, e Emanuela Santana, de 10 anos. Ele os incentiva a entrar na água. Apesar de ser uma segunda-feira, a praia está lotada e alguns surfistas desafiam a proibição de praticar surf nas áreas próximas aos recifes de corais. O dia está quente, com uma brisa marítima vigorosa, proporcionando condições excelentes para um dia de lazer na praia. No entanto, este dia perfeito está prestes a tomar um rumo macabro. Silenciosamente, movendo-se abaixo da superfície, um grande tubarão-tigre de aproximadamente 5 metros de comprimento busca uma presa em potencial. Atraído pelo barulho e pela agitação na água, ele se aproxima cada vez mais da área costeira, onde Luiz está nadando despreocupadamente, acenando para sua esposa na praia, tentando convencê-la a entrar na água. Luiz não faz ideia, mas acabou de entrar no radar do maior predador dos oceanos. É quase 3 horas da tarde, quando Luiz é brutalmente atacado pelo tubarão a apenas 20 metros de distância da areia. O impacto é tão poderoso que seu corpo se ergue de forma assustadora acima da superfície. Atordoado e assustado, Luiz olha brevemente ao redor, procurando compreender a situação. Desesperado, ele tenta voltar para a praia, mas é novamente atacado pelo animal, que dessa vez o arrasta violentamente, deixando um rastro volumoso de sangue. Apesar dos esforços de Luiz para reagir e se livrar do tubarão, ele não é páreo para a força e a agressividade do predador, que, ao longo de milhões de anos, aperfeiçoou suas técnicas de caça. Nos angustiantes minutos finais, Luiz, com o corpo firmemente preso nas mandíbulas do animal, sentiu sua carne sendo dilacerada e seus ossos sendo quebrados sem esforço pelo animal. Em pouco tempo, tudo estava acabado para o comerciante. Sua esposa e enteados assistem à cena assustadora, paralisados e impotentes. A única coisa que podem fazer é olhar, enquanto o tubarão dilacera Luiz. O ataque chocante deixou os outros banhistas em pânico, que nadaram rapidamente em direção à segurança da costa. Sua esposa entrou em estado de choque e precisou ser levada às pressas pelo corpo de bombeiro para receber atendimento médico. Em um estado de neurose histérica, ela não conseguia falar corretamente e precisou ser sedada para se acalmar, conforme relatou o médico Maurício João dos Santos, que prestou assistência. Os salva-vidas agem rapidamente para retirar os banhistas da água, temendo que o cheiro de sangue atraia mais tubarões e, consequentemente, mais ataques. O pânico se espalha pela região e as autoridades se esforçam para manter a calma no local. Após alguns minutos angustiantes, o corpo inerte e mutilado de Luiz emerge à superfície, e os salva-vidas correm para resgatá-lo usando jet skis. No entanto, antes que pudessem alcançá-lo, o tubarão volta para reivindicar sua presa e o arrasta em direção ao oceano, para nunca mais ser visto, conforme relatou o sargento Benício Damasceno, do Corpo de Bombeiros de Recife. As buscas por quaisquer vestígios do que sobrou de Luiz continuaram ao longo do dia e avançaram até a noite. Foi então que um dos salva-vidas encontrou vísceras flutuando na superfície. O material foi coletado e levado para análise em um laboratório, onde foi confirmado que eram de fato restos humanos. As praias da região foram imediatamente fechadas nos dias seguintes e qualquer atividade recreativa da área foi proibida. O tubarão responsável pelo ataque nunca foi encontrado, deixando uma aura de mistério e apreensão na comunidade. 3 dias após o ataque, em 17 de outubro de 2002, o pescador Severino Inácio dos Santos se preparava para mais um dia comum em sua rotina de pescador. E ao recolher suas redes de pesca, ele encontrou parte de uma perna humana presa em sua rede, a cerca de 300 metros do local do ataque. Nenhum outro vestígio do corpo da vítima foi encontrado, deixando uma sensação sombria e tristeza na comunidade costeira. Infelizmente, a morte de Luiz Soares dos Santos não seria a última a ocorrer na região metropolitana de Recife.
Para evitar que isso afetasse o comércio local e garantir a segurança dos banhistas, o governo implementou uma série de medidas de segurança. Isso incluiu a instalação de mais placas ao longo de toda a praia, alertando sobre a presença de tubarões, bem como o aumento de número de guardas e salva-vidas nas praias. Esses profissionais receberam autoridade para remover banhistas que desrespeitarem as regras de segurança, e multas foram aplicadas em caso de reincidência. Desde 1992, as praias de Pernambuco têm enfrentado um grande aumento no número de ataques de tubarões. Naquele ano, foram registrados cerca de 44 ataques na região, sendo que 15 deles resultaram em morte. No entanto, os biólogos marinhos acreditam que esses números podem ser ainda maiores, pois muitos ataques não são noticiados e a maioria das mortes nas praias ainda é registrada como afogamento, mesmo apresentando marcas de mordidas. Alguns estudos apontam que o principal fator para o aumento significativo no número de ataques de tubarões, a partir da década de 90, está relacionado à construção do porto de Suape, no final dos anos 80. Isso resultou na destruição de uma região de manguezal que servia como habitat para diversas espécies marinhas, incluindo os tubarões, que utilizavam a área como berçário e local de reprodução. A drástica alteração do ambiente marinho causou um aumento na agressividade dos tubarões e, consequentemente, sua migração para áreas próximas das praias, mais frequentadas pelos visitantes. Isso aumentou consideravelmente as chances de ocorrência de ataques, com uma taxa de fatalidade que ultrapassava 40%. Essas informações destacam a importância de medidas de preservação ambiental e um equilíbrio cuidadoso entre o desenvolvimento humano e a proteção da vida marinha. A conscientização sobre os perigos e a adoção de medidas preventivas são essenciais para a segurança de todos que desfrutam das praias da região. Em 1983, as águas gélidas do Atlântico Norte viram uma das mais trágicas narrativas da história da conservação animal se desenrolar. Um filhote de orca, de 3,5 metros, foi arrancado de seu habitat natural, com apenas 2 anos de idade. Esse jovem gigante do mar foi nomeado Tilikum. Ao ser inserido no mundo artificial dos aquários, Tilikum, como muitas outras orcas, foi submetido a um regime rigoroso. Os treinadores, utilizando táticas questionáveis, incentivavam esses majestosos animais a performar acrobacias complexas em troca de recompensas alimentares. O método, contudo, possuía uma face sombria. Falhas no desempenho não apenas negavam alimento a estas criaturas, como também as submetiam a um período de fome, intensificando seu estresse e amplificando comportamentos agressivos. Tilikum, devido à sua inexperiência juvenil, muitas vezes não conseguia acompanhar as demandas de suas rotinas acrobáticas. Como resultado, ele e outras 2 orcas que também estavam em treinamento eram punidos com privação de alimento. Esse tratamento cruel, juntamente com a frustração latente, culminou em violentos ataques contra Tilikum por parte das outras orcas. Golpes e mordidas deixavam marcas profundas, tanto físicas quanto emocionais, no jovem mamífero. As cicatrizes em seu corpo tornaram-se um testemunho doloroso da vida que levava, a ponto de os tratadores serem forçados a isolá-lo de seus companheiros de espécie. Essas adversidades, perpetradas por treinadores insensíveis e habitats claramente inadequados, em termos de espaço e profundidade, infligiram um trauma psicológico inimaginável a Tilikum e seus companheiros. E como toda a ação tem uma reação, não demoraria muito para que as consequências dessa crueldade viessem à tona. No frio dia 20 de fevereiro de 1991, em meio à deslumbrante paisagem da Colômbia Britânica, o Parque Sea Island, situado próximo à costa do Pacífico, no Canadá, era palco de mais uma de suas famosas apresentações aquáticas. Cat Byrne, uma campeã de natação e estimada treinadora do Sea Island, estava em seu ápice físico e confiante para o espetáculo. Ela compartilhava o cenário com 3 orcas majestosas, e entre elas estava Tilikum, o gigante das águas. A apresentação, até então, estava transcorrendo perfeitamente, com as orcas executando suas manobras com precisão e graça. Na plateia, Corinne Cowell e Nadine Cullen, irmãs e entusiastas da vida marinha, estavam imersas na experiência, aproveitando cada segundo do show. Mas um descuido transformaria o espetáculo em tragédia.
Ao se aproximar inadvertidamente da borda, Kelty perdeu o equilíbrio, caindo nas águas profundas do tanque. A princípio, o público presumiu ser parte da apresentação. Mas, quando ela emergiu, seus olhos, antes cheios de confiança, agora transmitiam pânico e medo. Uma das orcas, em um movimento súbito e agressivo, a puxou violentamente para o abismo aquático. Seu grito de socorro, implorando por ajuda, reverberou pela arena, causando choque e horror entre os espectadores. O público foi rapidamente evacuado, enquanto uma equipe desesperada tentava resgatar Kelty. Infelizmente, quando conseguiram retirá-la, já era tarde demais. A imprensa, em sua abordagem do trágico incidente, minimizou o ocorrido, classificando-o como um afogamento acidental. No entanto, os registros médicos revelaram a verdade cruel. Kelty sofreu múltiplos ferimentos e fraturas, resultando em hemorragia fatal. As irmãs Cowell e Callan, que presenciaram o ataque em primeira mão, tentaram esclarecer os fatos para a mídia, identificando Tilikum, com sua característica nadadeira dorsal curvada, como o autor do ataque. Contudo, suas vozes foram silenciadas, sem qualquer inquérito policial subsequente. Após o incidente, o Sea Land fechou suas portas. Porém, o destino de Tilikum seria novamente selado pela ganância humana, quando ele foi transferido para o Sea World, um estabelecimento de renome com um olhar especial sobre sua capacidade de reprodução. Parecia que Tilikum havia se adaptado ao seu novo ambiente, mas as águas voltariam a se agitar. Em 7 de julho de 99, o Sea World se tornou palco de mais uma morte misteriosa. Daniel Duck, um jovem de 27 anos da Carolina do Sul, foi encontrado sem vida próximo ao recinto de Tilikum. Suas vísceras estavam flutuando na água. A cena sugeria um ataque brutal. As circunstâncias de sua morte permaneceram envolto em mistério. Mas, mais uma vez, as consequências pareciam estar convenientemente ausentes. Contudo, um presságio sombrio pairava no ar, insinuando que mais tragédias estavam por vir. Em uma infância recheada de sonhos e imaginação, uma viagem familiar a Orlando marcou profundamente a jovem Dawn. No coração da ensolarada cidade, o espetáculo da majestosa orca Shamu no Sea World fez os olhos da pequena brilharem de admiração. Enquanto a gigante das águas saltava e dançava, uma chama se acendeu no coração da menina. Ela tinha a convicção de que seu destino estava intrinsecamente ligado àqueles seres aquáticos. Os anos se passaram e, após uma formação na prestigiosa Universidade da Carolina do Sul em 94, Dawn mergulhou de cabeça em sua paixão, iniciando sua carreira com os golfinhos no Six Flags, em New Jersey. Seu compromisso e devoção ao bem-estar dos animais marinhos não passaram despercebidos. Em pouco tempo, ela se destacou por suas técnicas humanizadas de treinamento, rejeitando veementemente as abordagens ultrapassadas e coercitivas do passado. Apenas 2 anos depois, em 96, o universo conspirou a favor de Dawn, permitindo que ela realizasse o sonho que a cativara em sua infância. Tornou-se treinadora de orcas no renomado Sea World. Embora plenamente ciente dos desafios e perigos associados à profissão, o amor inabalável de Dawn pelos gigantes do oceano a blindava contra o medo. Com uma dedicação infalível, ela se tornou uma presença constante e carismática nos espetáculos com orcas que arrebatavam e encantavam as multidões. Kim Ashdown, colega treinadora e admiradora do trabalho de Dawn no Sea World, teceu palavras sinceras sobre a dedicação da amiga. Dawn tinha uma atenção meticulosa aos detalhes. Ela não só garantia que tudo estivesse perfeitamente alinhado, mas também era sua própria crítica mais rigorosa. Em meio ao brilho e esplendor do Sea World, Dawn Branchot emergia como uma joia rara, uma verdadeira luminescência do universo dos treinadores de animais marinhos. Com 2 décadas dedicadas à arte da interação com esses gigantes do oceano, ela detinha o título não apenas de uma treinadora experiente, mas também de uma entusiasta que, a cada dia, desafiava seus próprios limites na busca pela perfeição. Dawn possuía uma ligação singular com a orca Tilikum. Essa relação única era evidente nas múltiplas apresentações em que a dupla deslumbrava o público, com Tilikum mostrando um comportamento pacífico e colaborativo com ela. No entanto, o passado conturbado do animal, repleto de episódios de agressão de outras orcas e as condições de confinamento, haviam deixado marcas profundas em seu comportamento, tornando o animal emocionalmente volátil.
24 de fevereiro de 2010 estava marcado no calendário como um dia especial. Expectativas estavam elevadas para o grande show do Sia World, com bilhetes esgotados e uma multidão repleta de entusiasmo aguardando ansiosamente pela apresentação de Dawn. Contudo, algo no ar sugeria que aquele dia não seria como os outros. Uma inquietação palpável permeava o ambiente, com as orcas mostrando sinais claros de agitação e resistência aos comandos dos treinadores. Guiada por uma intuição e pela profunda conexão com Tilikum, Dawn optou por trazê-lo ao centro do espetáculo, acreditando na força do vínculo que haviam construído ao longo dos anos. O show começou de forma esplêndida, com Tilikum executando suas acrobacias com uma precisão de tirar o fôlego. No entanto, em um determinado momento, uma falha na comunicação causou um deslize. Ao executar um elegante movimento lateral, acenando com sua nadadeira peitoral para a multidão extasiada, Tilikum não percebeu o apito agudo de Dawn, que indicava a conclusão do movimento. O sinal sonoro era mais do que um simples comando. Era um elogio, um bravo, que prometia uma recompensa ao majestoso animal. Mas naquele dia, Tilikum não ouviu. Um pequeno erro que poderia desencadear uma série de consequências imprevisíveis. Com a serenidade que lhe era característica, ela passeava pela borda do imenso tanque com Tilikum, seguindo-a fielmente, como um parceiro de dança. Em um gesto ensaiado, ela volta a mergulhar na água, iniciando uma série de movimentos harmoniosos, que traziam uma atmosfera tranquila ao espetáculo. Tudo transcorria conforme o planejado, até que, sem aviso, a atmosfera se transformou. Com uma rapidez surpreendente, Tilikum agarrou o braço direito de Dawn. O que inicialmente parecia uma interação inofensiva, logo se revelou um ato agressivo. O desespero tomou conta do olhar de Dawn, que tentava processar o que estava acontecendo, enquanto era violentamente puxada para o profundo azul do tanque. O instinto de sobrevivência se fez presente, e mesmo diante do perigo, Dawn tentava manter a calma e, através de gestos e comandos, buscava acalmar Tilikum, esperando que o gigante marinho a libertasse. Mas o animal, imprevisível e dominado por um ímpeto selvagem, continuou seu ataque, sacudindo-a com força, causando ferimentos devastadores. Os espectadores, em estado de choque, assistiam impotentes à cena horripilante. Os treinadores corriam freneticamente, tentando em vão intervir, mas a fúria de Tilikum mantinha-os à distância. Apenas quando o recinto foi esvaziado, após tensos 45 minutos, uma estratégia foi posta em prática para recuperar o corpo de Dawn das garras da orca. As lesões no corpo de Dawn eram chocantes e extensas, múltiplas fraturas espalhadas, medula espinhal dividida, ferimentos graves no maxilar, costelas e vértebra cervical. A brutalidade do ataque foi evidenciada pelo couro cabeludo arrancado e o desaparecimento de seu braço esquerdo. Acredita-se que ele tenha sido consumido por Tilikum. O ambiente no Sia World mergulhou em um luto profundo. Dawn, com seu carisma e talento, iluminava os corredores e os espetáculos. Sua ausência criou um vazio que jamais será preenchido. Em meio à dor e ao choque, o Sia World inicialmente comunicou à imprensa que a tragédia se tratava de um acidente, sugerindo o afogamento. No entanto, testemunhas oculares refutaram essa versão, levando a imprensa a reformular suas declarações, atribuindo a tragédia a um erro cometido por Dawn. A recusa em reconhecer o histórico violento de Tilikum causou indignação, com críticos questionando não apenas o tratamento dispensado aos animais, mas também as medidas de segurança para seus funcionários. Esse triste episódio trouxe uma série de consequências legais e reputacionais para o Sia World. Após o trágico incidente, Tilikum encontrou-se relegado ao isolamento, separado das apresentações e do contato com os treinadores. Um reflexo das cicatrizes emocionais e traumas que ele acumulou ao longo dos anos. Em 6 de janeiro de 2017, esse gigante das águas, que viveu uma vida repleta de altos e baixos, sucumbiu aos 36 anos, vítima de complicações decorrentes de uma infecção. Em 2013, o mundo teve um vislumbre da realidade sombria das orcas em cativeiro com o lançamento do impactante documentário Blackfish, Fúria Animal, sob a direção perspicaz de Gabriela Colbert-White. Este filme chocou audiências ao redor do mundo, trazendo à luz as condições subhumanas e os tratamentos questionáveis a essas magníficas criaturas. Em resposta, o parque acusou o documentário de ser tendencioso e de distorcer fatos. No entanto, as evidências e testemunhos apresentados em Blackfish são incontestáveis.
Diante de uma avalanche de críticas e indignação pública, o Sea World se viu em meio a um turbilhão de controvérsias. Sua única saída, influenciada por ações legais e a pressão constante de ativistas e defensores dos direitos dos animais, foi anunciar o fim das performances com orcas. A perda trágica de Dawn, embora dolorosa, tornou-se um marco. Um alerta veemente de que seres majestosos, destinados à liberdade dos oceanos, não podem e não devem ser contidos. Ela também serviu como um catalisador para despertar o público sobre as adversidades enfrentadas por animais em cativeiro. Embora as orcas mais jovens tenham recebido a chance de um novo começo, sendo libertadas, as mais velhas, condicionadas pela vida em cativeiro, permaneceram sob cuidado humano, pois se acreditava que não poderiam se adaptar ao vasto e imprevisível oceano. Contudo, uma significativa vitória foi alcançada com a proibição definitiva da captura destes seres na natureza. Se você deseja aprofundar-se nessa história e entender melhor a complexidade das relações entre humanos e orcas em cativeiro, o documentário Blackfish é uma recomendação essencial, desvelando nuances e verdades que todos deveriam conhecer. É uma ensolarada manhã de segunda-feira, dia 22 de julho de 2013. Horas antes do trágico incidente na praia, Bruna Gobi está envolvida em uma atividade completamente diferente. É o aniversário de sua avó. A família Gobi se reuniu em sua casa, um chalé rústico situado no coração de um pequeno bairro, cercado por colinas e plantações. Naquela manhã, todos se levantaram cedo para ajudar nos preparativos para a grande celebração. Bruna estava encarregada de buscar flores para decorar a sala de jantar. Junto com sua prima Daniele, ela caminhou pela trilha que levava à colina vizinha, onde flores silvestres floresciam em abundância. Ambas riam e conversavam, recordando histórias de infância e fazendo planos para o verão. Quando retornaram à casa da avó, a sala estava cheia de risos, o aroma de comida caseira e de zumbidos de conversas animadas. Bruna e Daniele distribuíram as coroas de flores, que se tornaram o centro das atenções. Depois de um almoço festivo, com todos compartilhando histórias e relembrando memórias, Bruna, ainda com sua coroa de flores, sugeriu a Daniele que fossem à praia, como haviam planejado mais cedo. O que deveria ter sido uma aventura relaxante ao longo do mar se transformou no destino final de Bruna. Bruna e Daniele, primas inseparáveis, tinham decidido fazer um dia diferente. Antes de irem à praia, planejaram passar pela feira local, um ritual que raramente praticavam juntas, mas que hoje, por algum motivo, parecia atraente. Ambas, empolgadas, pegaram a bicicleta que estava na garagem da casa. A bicicleta, embora antiga, tinha uma história. Pertencera ao avô delas e carregava inúmeras memórias de aventuras familiares. Ao chegarem, em um dia ensolarado e repleto de vida, a praia estava abarrotada de visitantes, buscando um refúgio da rotina agitada. Percebendo o grande influxo de banhistas, os salva-vidas prudentemente ampliaram sua equipe, tornando-se mais vigilantes quanto aos possíveis perigos que o ambiente poderia oferecer. Um dos jovens alertados foi um dos primos de Bruna, que, com o ímpeto e a audácia comuns a muitos jovens de sua faixa etária, escolheu ignorar o aviso. Bruna, ainda embriagada pela atmosfera alegre da feira e do passeio de bicicleta com sua prima, estava ansiosa para mergulhar na água. Enquanto as ondas batiam suavemente na praia, Bruna, Daniele e seus outros dois primos, que também as acompanhavam, decidiram entrar no mar. Deixando seus pertences na areia, elas correm e pulam as ondas, sentindo a água gelada envolverem seus corpos à medida que avançam. Mesmo em meio à alegria e descontração, Bruna e seus primos tinham uma limitação: nenhum deles sabe nadar. Eles, contudo, haviam combinado que ficariam próximos da margem da praia, na parte mais rasa. Mas, mesmo a uma curta distância da costa, a paisagem subaquática escondia um predador. A sombra escura e sinuosa de um tubarão se movia silenciosamente, aproveitando as águas turvas para se aproximar sem ser detectado. A baixa visibilidade, intensificada pelas ondas, fazia com que Bruna e Daniele não fizessem a menor ideia da ameaça que as espreitava. Por volta das 13 horas, sob o ápice do sol, o grupo se encontrava a cerca de 45 metros da areia, com a água em suas cinturas, envolvidos em risadas e brincadeiras despreocupadas. No entanto,
Aquela tarde calma estava prestes a mudar drasticamente. Uma súbita e traiçoeira maré elevou-se, e antes que pudessem perceber, uma onda surgiu, arrastando Bruna e Daniela em direção ao fundo do mar. O pânico se instalou e as duas jovens debatiam-se freneticamente, tentando manter-se à tona nas revoltas águas salgadas. Os olhos treinados dos salva-vidas logo identificaram o perigo. Sem hesitar, eles partiram em mais um resgate de rotina, nadando com determinação e rapidez para alcançar as jovens em apuros, antes que fosse tarde demais. Em um instante que pareceu estender-se por horas, a turbulência das ondas escuras cobria o ambiente. Mesmo nesse turbilhão, a visão comprometida pelos detritos não era impedimento para o tubarão, que era conduzido por seus sentidos apurados, rastreando Bruna em águas com profundidade ideal para um ataque. Daniele foi a primeira a perceber algo errado. Ela sentiu uma presença, uma mudança na correnteza, e instintivamente olhou em volta. Foi nesse momento que ela avistou uma sombra sinistra se aproximando de sua prima. E antes que pudesse gritar um aviso, o tubarão se lançou em um ataque rápido e devastador. A força do movimento fez com que a água ao redor de Bruna se agitasse violentamente, criando uma onda de espuma e areia. O ataque foi tão repentino que, por um momento, tudo o que Daniele podia ver era uma confusão de bolhas e sombras. Bruna emitiu um grito dilacerante de desespero, e, sem aviso, o tubarão a arrastou para o fundo. Quando Bruna ressurgiu, a água ao seu redor estava tingida de vermelho, um testemunho da ferocidade do ataque. Sem hesitar, um dos salva-vidas saltou corajosamente na água, utilizando um dispositivo conhecido como Shark Shield, uma inovação que emite ondas sonoras repulsivas para os tubarões. Graças a isso, ele conseguiu alcançar Bruna e transportá-la rapidamente de volta à praia no jet ski. No caos que se seguiu, Bruna foi cuidadosamente carregada em direção à praia. A cena era aterradora e causou um profundo desconforto a todos os presentes. Bruna Gobi estava deitada na areia úmida, com a espuma do mar ocasionalmente tocando seus pés. Seu rosto estava pálido e seus olhos, antes brilhantes de entusiasmo, agora exibiam uma expressão de choque e dor. Ela respirava com dificuldade, tentando não sucumbir ao pânico que ameaçava dominá-la. A mordida do tubarão havia atingido sua perna esquerda, e a extensão do dano era claramente visível. Sua carne estava dilacerada, expondo músculos e partes do osso. As bordas da ferida eram irregulares, com pedaços de pele pendurados, e seu sangue escorria profusamente, formando uma poça ao redor dela. Os gritos de socorro e as instruções eram quase abafados pelo barulho das ondas e pelos murmúrios da multidão que se aglomerava ao redor, tentando entender o que havia acontecido. O olhar de Bruna, porém, estava distante, como se ela estivesse tentando se desligar da realidade e da dor intensa que sentia. Pessoas ao redor, incluindo sua prima Daniele, tentavam estancar o sangramento usando toalhas, camisetas e qualquer outro pedaço de tecido que pudessem encontrar. As mãos de quem ajudava estavam manchadas de sangue, e muitos lutavam para conter as lágrimas e o desespero enquanto esperavam a chegada da ambulância. Salva-vidas e outros voluntários tentavam criar um perímetro ao redor de Bruna, dando-lhe algum espaço e evitando que a cena se tornasse ainda mais caótica. Eles gritavam para as pessoas se afastarem e clamavam por uma ambulância, cientes de que cada segundo era crucial. Temendo que ela não chegasse a tempo, Bruna foi transportada em uma viatura policial para um centro de urgência. No Hospital da Restauração, a gravidade da situação foi imediatamente reconhecida pelos socorristas. Apesar dos esforços da equipe médica, a extensa perda de sangue e a gravidade de seus ferimentos levaram Bruna a um estado crítico. Ela enfrentou 3 paradas cardíacas durante a cirurgia, e apesar de todas as tentativas de salvá-la, Bruna foi declarada morta pouco antes da meia-noite. Especialistas, através de uma minuciosa análise dos ferimentos de Bruna, identificaram o tubarão cabeça chata como o responsável pelo ataque devastador. A comunidade, ainda em choque, teve que lidar com o custo emocional e financeiro do incidente. Devido aos altos custos de translado, Bruna foi sepultada no município de Escada. Sua morte reverberou em todo o país, deixando seus entes queridos e a comunidade inteira em luto profundo. Estatísticas revelaram que Bruna foi a 24ª vítima fatal de um ataque de tubarão naquela região, e a primeira mulher a perder sua vida em 59 ataques registrados. Para os salva-vidas, a combinação da imprudência dos jovens, o mar agitado e a desatenção às placas de aviso, somados ao histórico perigoso da área, resultaram nessa tragédia inimaginável.
Nascido nas ondulantes margens de Puerto de la Cruz, uma cidade litorânea molhada pelas ondas do Atlântico, Alex Martinez desde cedo sentiu um chamado quase místico do mar e de suas inúmeras criaturas. Este amor inato pelos habitantes marinhos nutriu seu coração de um ardente desejo de dedicar sua vida à conservação e compreensão deles. Em busca de concretizar essa paixão, aos 29 anos, Alex se juntou à equipe do Loro Park, um zoológico situado nos belos contornos de Puerto de la Cruz, em Tenerife. O Loro Park não é apenas um zoológico, é uma joia ecológica que abriga maravilhas, como o maior pinguinário interno do mundo e o impressionante túnel de aquário mais extenso da Europa, proporcionando aos visitantes experiências subaquáticas inesquecíveis. Este é um dos únicos 2 zoológicos da Europa que tem a permissão de abrigar orcas. Com o passar do tempo, Alex Martinez se tornou um renomado e experiente treinador de mamíferos marinhos e a figura central nos espetáculos de orcas do Loro Park. Desde que iniciou sua carreira, Alex imergiu-se profundamente no treinamento meticuloso e no cuidado atencioso dos mamíferos marinhos, com uma ênfase particular nas orcas. Sua paixão inabalável e profundo conhecimento técnico sobre esses seres fizeram dele um pilar fundamental para a grandiosidade dos espetáculos. Desde seu primeiro passo dentro dos domínios desse parque, Keto e Alex não só conquistaram a admiração e o respeito de seus colegas, mas também forjaram um vínculo profundo. Esta é Keto, uma orca macho que nasceu em cativeiro no SeaWorld, Orlando, nos Estados Unidos, em 17 de junho de 95. Sua composição genética é 75% de orcas da Islândia e 25% de orcas residentes do norte. Ele passou por diversas transferências entre os parques SeaWorld. Em 8 de março de 99, foi transferido de Orlando para a Califórnia, quando tinha menos de 4 anos. Essa mudança o separou permanentemente de sua mãe. Um ano depois, em 15 de abril de 2000, foi transferido para o SeaWorld Ohio. Em 18 de fevereiro de 2001, foi para o SeaWorld Texas, onde ficou por 5 anos. Sua última transferência ocorreu em 13 de fevereiro de 2006. Para o Loro Park, ele foi emprestado junto com outras 3 orcas para fins de reprodução. Todos os animais são parentes de sangue. As 4 orcas emprestadas foram rapidamente colocadas em regime de treinamento para apresentações. Pessoas que conhecem Keto dizem que ele gosta de brincar de forma intensa, desafiando até baleias mais velhas, e seu comportamento é considerado imprevisível. Keto é o maior e mais experiente entre as 4 orcas emprestadas ao Loro Park. Apesar de sua natureza desafiadora, não havia registros de comportamento agressivo até o incidente com o treinador Alex Martinez. Desde o momento em que seus olhos se encontraram pela primeira vez, uma conexão especial foi formada entre Alex e Keto, mais profunda que a simples relação de treinador e animal. Era uma aliança construída sobre os alicerces de confiança, admiração e um respeito mútuo raramente visto. No papel de principal cuidador e mentor de Keto, Alex tornou-se a bússola que guiava a orca, fornecendo-lhe não apenas treinamento, mas também o amor e carinho que ela tão desesperadamente buscava. Com o toque mágico de Alex, Keto floresceu, tornando-se a estrela dos shows. Suas performances, repletas de graça e potência, deixavam o público maravilhado. Muitos deles inconscientes do profundo laço que Alex e Keto compartilhavam. No ano de 2009, após 3 anos treinando com Keto, Alex adquiriu experiência e uma reputação invejável. Ele se encontrava no epicentro da preparação para um show de Natal que prometia ser memorável. Keto, com sua imponente estatura de 14 anos e um peso surpreendente de 3.000 quilos, era um dos protagonistas desse evento. Com o passar do tempo, apesar de seu profundo amor e compreensão por cada criatura sob seus cuidados, um sentimento perturbador começou a crescer no coração de Alex. O experiente treinador, cujos olhos eram frequentemente chamados de espelhos da alma dos animais, percebeu que algo estava errado com Keto. Sua namorada, Stefania Luiz Rodrigues, com quem ele compartilhava frequentemente as menores inquietações, notou o sombrio ceticismo em sua voz quando ele falou sobre a mudança de comportamento de alguns animais, em particular de Keto.
Ele confidenciou a Stefania que Queto estava cada vez mais agitado e arredio, e que a qualquer momento algo poderia acontecer com ele, como se estivesse prevendo o caminho sinuoso que sua relação com Queto estava prestes a tomar. À medida que a data do espetáculo de Natal se aproximava, uma nuvem de tensão paira sobre Alex. Ele sentia-se extasiado e também atormentado por uma ansiedade crescente. O elo entre ele e Queto, que antes era a fonte de sua força, agora parecia alertá-lo de um perigo iminente. Queto, apesar de toda a sua magnificência, começou a exibir comportamentos preocupantes, episódios de agitação e demonstrações violentas. É manhã de 24 de dezembro de 2019. O Parque Aquático Louro Park está mais movimentado do que o habitual. Turistas de diversas partes do mundo, junto com moradores locais, se aglomeram ansiosos pelo show especial de Natal. As crianças, com suas bochechas rosadas pelo frio, apontam entusiasmadas para os tanques, esperando um vislumbre dos animais marinhos. Queto, com sua pele negra e olhos curiosos, é a estrela principal. Ele já é famoso por sua capacidade de realizar movimentos complexos e por seu vínculo estreito com os treinadores. Naquela manhã, o animal parecia particularmente elétrico, nadando de um lado para o outro do tanque, com uma energia contagiante. De repente, Alex aparece na cena. Ele se movimenta com confiança pela área das orcas, demonstrando uma postura e autoridade de alguém que claramente conhece seu ofício. A comunicação entre Alex e os animais é quase tangível. Um elo silencioso, porém poderoso. Ele acena para um colega e trocam algumas palavras, discutindo as rotinas do dia. Faltam poucas horas para o início do show e Alex, junto com Queto, fazem os últimos preparativos da apresentação, ensaiando uma manobra especialmente elaborada, o Spy Hope. Nesta manobra, Alex monta Queto e, ao dar o comando, a orca executa a manobra, erguendo-se da água com o treinador posicionado na ponta de seu focinho. Este feito impressionante exige uma relação de confiança e coordenação entre o animal e o treinador, e é frequentemente usado para deslumbrar o público em shows de orcas. A expectativa era que este seria o clímax do show, um feito que deixaria o público de queixo caído. Junto a Alex estava Brian Hokash, um veterano no mundo do treinamento de orcas. Sua pele bronzeada e as rugas no canto dos olhos contavam histórias de décadas passadas ao lado de piscinas, sob o sol quente, trabalhando com esses magníficos animais. Ele está aqui para oferecer orientação e suporte, com sua experiência sendo crucial para o sucesso da apresentação. Enquanto o dia avança, o parque começa a encher. Famílias, turistas, todos ansiosos para ver a orca em ação. E no centro de tudo isso, Alex, o maestro deste espetáculo aquático, guia Queto com maestria. O show começa esplendidamente. Os primeiros acordes de uma música natalina ecoam pelo parque, e Queto, com Alex montado em suas costas, desliza graciosamente pela água, realizando piruetas e saltos que arrancam aplausos e gritos de admiração da plateia. Mas, ao se preparar para o Spy Hope, algo estava diferente. Na primeira tentativa, Queto inclina-se abruptamente para o lado, fazendo Alex escorregar. O treinador emerge rindo, balançando a cabeça em uma mistura de diversão e frustração. O público, pensando que era parte do ato, ri junto. Porém, na segunda tentativa, outra falha ocorre. Dessa vez, Queto mergulhou fundo demais na piscina de 12 metros, obrigando Alex a abandonar o movimento nas profundezas da água. Sentado nas arquibancadas, Jeffrey Venturi, um ex-treinador do SeaWorld com cabelos grisalhos, observava atentamente. Ele reconheceu os sinais. Ele sabia que as orcas eram criaturas sensíveis e Queto estava frustrado. Alex, sempre profissional e buscando evitar um confronto direto, decidiu aplicar a técnica LRS, tentando redefinir a situação. Ele lança a Queto um olhar firme, mas gentil, fazendo uma pausa e respirando fundo, esperando que o animal compreendesse que estava errando a manobra. O LRS, que pode ser traduzido como cenário menos reforçador, é um conceito usado em treinamento de animais, especialmente em contextos onde se emprega o condicionamento operante positivo. Quando um animal não executa o comportamento desejado ou dá uma resposta errada a uma instrução, o treinador pode optar por não dar nenhuma reação por um curto período de tempo, geralmente alguns segundos. Depois desse breve momento de neutralidade, o treinador retoma o treinamento,
como se nada tivesse acontecido. A ideia por trás do LRS é que, ao não reforçar o comportamento indesejado, nem positiva e nem negativamente, o animal não associa essa resposta errada a qualquer resultado particular. E, com o tempo, é menos provável que repita esse comportamento indesejado. No contexto de treinamento de catáceos, como orcas e golfinhos, o LRS é frequentemente utilizado. Depois de Alex mostrar para Keto sua insatisfação com a execução da manobra, por um momento tudo pareceu voltar ao normal. Alex, então, recompensa Keto com uma bola de gelo, um gesto que trouxe de volta o semblante brincalhão da orca. Com confiança renovada, Alex volta a tentar o Spy Hope mais uma vez. Keto circula pela piscina perto de Alex, observando cada movimento dele. Há uma comunicação silenciosa entre eles, um entendimento que transcende as barreiras das espécies. O treinador dá um sinal e mergulha na piscina, e Keto se aproxima, permitindo que Alex se posicione na ponta de seu focinho novamente. E então, no momento em que a música atinge seu clímax e o público prende a respiração, algo dá errado. Keto, em vez de erguer Alex graciosamente acima da água como esperado, torna-se agitado. Em uma fração de segundo, a boca imensa da orca se abre e fecha sobre Alex, prendendo-o com suas poderosas mandíbulas. A ação é tão rápida e inesperada que por um momento o mundo parece parar. O público que está sentado na primeira fileira observa tudo, e alguns soltam gritos de horror. As crianças choram, escondendo os rostos nos braços de seus pais. A música, que antes completava a dança entre homem e animal, agora soa estridentemente inadequada. Keto, com Alex firmemente preso em suas mandíbulas, mergulha profundamente no tanque. Alex luta com seus braços contra a força da água em um esforço desesperado para se libertar, enquanto Keto parece brincar violentamente com seu corpo, nadando no fundo do tanque. Outros treinadores na beira da piscina jogam brinquedos na água freneticamente, tentando chamar a atenção de Keto. Assobios, gritos, sinalizações, tudo na tentativa desesperada de trazer a orca de volta à razão. Mas os segundos parecem se arrastar em uma eternidade agonizante. De repente, Keto solta Alex. Mas a provação ainda não havia acabado, pois Keto voltou para inspecionar sua vítima. Finalmente, depois do que parecia uma era, Keto emergiu, liberando um Alex inerte. Outros funcionários do Loro Park direcionam Keto para outra piscina, antes de recuperar o corpo do treinador. As pessoas correm em sua direção, puxando-o para fora da água e iniciando tentativas de reanimação. Mas, mesmo para os observadores mais leigos, é evidente que Alex se foi. O parque, antes cheio de risos e admiração, agora é consumido por silêncio, pontuado apenas por soluços abafados e sussurros de descrença. No dia 4 de dezembro de 2009, por volta das 11h25, Estefânia, a namorada de Martinez, recebeu uma ligação preocupante. Não era Alex, mas Miguel Dias, supervisor do Orca Ocean, usando o telefone dele. Miguel informou a Estefânia de um incidente com Alex e uma orca, mas tentou tranquilizá-la, dizendo que foi apenas um acidente e que Alex estava bem. Estefânia foi ao hospital. Ao chegar às 12h30, ela foi recebida pelo presidente do Loro Park e um advogado. Os responsáveis do parque tentaram minimizar a situação, descrevendo-a como um acidente. As investigações revelaram que Keto tinha irritação nos olhos, possivelmente devido aos produtos químicos dos tanques. Nos diários de Martinez, ele mencionou a obsessão de Keto por Kohana, notando que ele não se afastava dela, mesmo durante os shows. Estas anotações e outras descobertas destacaram o comportamento agressivo de Keto. Ele já havia demonstrado agressividade com outras orcas, ferindo a orca Takoa e mordendo a barbatana de Kohana. A morte de Alex inicialmente foi vista como um acidente, mas posteriormente revelou-se um ato de agressão deliberada. Há evidências de que informações apresentadas ao público foram falsificadas por razões ainda não esclarecidas. Das 4 orcas emprestadas pelo Sea World ao Loro Park, 3 eram notoriamente agressivas, impossibilitando o Waterwork, prática em que os treinadores interagem diretamente com as orcas na água. Em 2007, Tekoa, uma orca macho de 7 anos, atacou e quase afogou a treinadora Claudia Volhard, levando à suspensão do Waterwork com este animal.
Em 2009, Skyla, uma orca fêmea, também demonstrou agressividade, empurrando o treinador Rafa Sanches contra a parede da piscina. Também em 2009, o incidente mais chocante ocorreu quando Alex Martinez foi esmagado por Keto. Esses incidentes, combinados com as descobertas do relatório da autópsia, pintaram um quadro perturbador da dinâmica do grupo de orcas no Loro Park. Isso levantou preocupações sobre práticas de gestão, bem-estar e medidas de segurança, tanto para as orcas quanto para os treinadores que trabalhavam de perto com elas. A autópsia de Alex revelou a gravidade de suas lesões. Keto o golpeou com uma força que esmagou sua caixa torácica. Alex não só se afogou, como sofreu múltiplos ferimentos, incluindo costelas e externo fraturados, fígado dilacerado e marcas de mordidas que coincidem com as de uma orca. O relato dessa tragédia coincidiu com o crescente debate sobre a ética de manter orcas em cativeiro, intensificado pelo documentário Blackfish. Diante disso, o público exigiu clareza e transparência. Avaliações do Loro Park, realizadas por organizações de direitos dos animais e especialistas em comportamentos de orcas, trouxeram à luz condições inadequadas, tanques pequenos, orcas exibindo sinais de estresse e falta de enriquecimento ambiental, além de pouco entendimento sobre a complexa socialização das orcas. Em resposta, Estefânia e a família de Alex processaram o Loro Park por negligência, alegando que, embora cientes dos riscos, as medidas adequadas de segurança não foram implementadas. O julgamento foi longo e intenso, com ambas as partes apresentando evidências e testemunhas. Finalmente, o Loro Park foi considerado parcialmente responsável pela morte de Alex, resultando em uma indenização substancial para a família. O incidente teve repercussões mais amplas para a indústria de parques marinhos. A crescente conscientização pública sobre os perigos e a ética de manter orcas em cativeiro levou a um declínio nas visitas de tais parques. Muitos começaram a reavaliar suas práticas, com alguns até mesmo encerrando seus programas de orcas. Regulamentações mais rigorosas foram implementadas para garantir a segurança dos treinadores e o bem-estar dos animais. Para Estefânia e a família, nenhuma quantia de dinheiro poderia trazer Alex de volta. No entanto, eles se dedicaram a garantir que sua morte não fosse em vão. Juntos, eles fundaram uma organização em sua memória, dedicada à pesquisa e educação sobre orcas e aos perigos do cativeiro. Através de seus esforços, esperavam criar uma mudança positiva e evitar que tragédias semelhantes ocorressem no futuro. Este é Simon Nilist, um ex-militar de 35 anos da Royal Air Force, originário de Cornwall, no Reino Unido. Nilist é um verdadeiro exemplo de resiliência e busca por novas experiências. Com 2 missões no Afeganistão no currículo, nas quais enfrentou emboscadas e ataques de grupos terroristas, ele demonstrou coragem e determinação inabaláveis. Após sua trajetória na RAF, Simon decidiu canalizar sua energia e seu desejo por aventuras em uma jornada pelo mundo. Durante 6 anos, ele percorreu diversos destinos, explorando diferentes culturas e paisagens. No entanto, o chamado da tranquilidade e da estabilidade eventualmente o levou a tomar uma decisão: mudar-se para a região de Woolley Creek, em Sydney. Nessa fase, o ex-militar, agora apaixonado pela vida subaquática, realizou seu sonho de se tornar um instrutor de mergulho credenciado e um membro ativo do Sydney Scuba Social Club, onde compartilhava suas experiências e conhecimentos com outros entusiastas do mergulho. Sua ambição o levou a almejar a participação no prestigiado evento de natação Malabar Magic Ocean Swim, uma competição anual que ocorre nas águas de Sydney. Seu espírito aventureiro e sua determinação são um testemunho vivo de como ele transformou desafios passados em oportunidades emocionantes para o presente e o futuro. No início de 2022, algumas semanas antes do evento, Simon escolheu a tranquila e cristalina região de Little Bay como seu local de treinamento. Embora ocasionalmente se avistassem tubarões na área, o último ataque registrado na região remontava ao início da década de 1960. Com essa estatística tranquilizadora, a área foi oficialmente declarada segura para banhistas e surfistas que frequentavam a região.
A presença de tubarões estava longe de ser uma preocupação para aqueles que se aventuravam nas águas serenas. Simon tinha uma conexão com essa praia, frequentando-a por anos a fio. Mesmo quando ela estava lotada, ele não se importava, pois este local era verdadeiramente especial para ele. O oceano era o seu playground pessoal, um lugar onde ele se sentia em total liberdade, ouvindo o som das ondas e das aves marinhas. Apesar da beleza natural e da aparente tranquilidade da região, grandes tubarões brancos já haviam sido avistados ao longo da costa inúmeras vezes. Em uma quarta-feira ensolarada de 16 de fevereiro de 2022, com uma temperatura agradável de cerca de 27 graus, por volta das 13 horas, as condições eram perfeitas para qualquer atividade aquática. Simon decidiu chegar cedo à praia de Little Bay para aproveitar ao máximo o dia. O local estava repleto de surfistas, pescadores e outros nadadores que se preparavam para o evento próximo. Ao notar a presença dos pescadores, Simon decidiu afastar-se ainda mais da costa, evitando qualquer possibilidade de ser atingido pelos anzóis. Ele nadou cada vez mais longe, em busca de águas mais seguras. No entanto, ele estava completamente alheio ao fato de que havia entrado na zona de caça de um enorme tubarão branco, medindo impressionantes 5,74 metros, que patrulhava aquelas águas e estava faminto. O que se desenrolaria nas próximas horas seria uma história de terror, que quebraria a paz do local depois de quase 6 décadas, perpetrados por um animal tão majestoso quanto imprevisível. O tubarão, possivelmente atraído pelas iscas naturais, aproximou-se sorrateiramente, tornando-se indetectável enquanto procurava uma presa. Simon usava um traje de mergulho preto e estava nadando, aguardando o momento certo para atacar. Quando Simon finalmente percebeu a ameaça, já era tarde demais. O ataque do tubarão foi rápido e violento. Ele agarrou Simon, arrancando-o da água com força. Esse tipo de ataque é característico dos tubarões, usado contra suas presas naturais, como focas e leões marinhos, causando danos internos graves. Os banhistas que estavam na praia observavam a cena horrorizados, como testemunhas da brutalidade do ataque. O ambiente, antes barulhento e animado, ficou subitamente silencioso, com todos os olhares fixos em Simon, enquanto ele era despedaçado pelo animal. A tragédia registrada em vídeo serviu como um lembrete vívido da vulnerabilidade humana diante das forças impiedosas da natureza. Uma das testemunhas que presenciaram a cena relatou que Simon não sucumbiu imediatamente. Mesmo ensanguentado e ferido, ele tentou reagir diante da brutal investida do tubarão. No entanto, suas tentativas foram em vão. O tubarão agiu com uma violência impressionante, arrastando e sacudindo seu corpo próximo à superfície, enquanto seus gritos ecoavam pela região. À medida que o tubarão o levava para as profundezas, um trágico rastro de sangue e pedaços de carne marcava o caminho. Os danos infligidos ao corpo de Simon eram devastadores, e o tubarão parecia decidido a não deixar sua presa escapar. Nos momentos angustiantes que precederam sua morte, Simon emitiu um grito de desespero antes de ter seu corpo partido ao meio pelo predador. O ataque brutal foi documentado em vídeo por uma das testemunhas presentes. Embora o conteúdo seja tão perturbador que nunca chegou a ser divulgado pela grande mídia, nas imagens, a metade do torso dilacerado de Simon Nidist flutuava, cercado de sangue e vísceras. A água ao redor estava manchada de vermelho, e os fragmentos de corpo humano eram claramente visíveis, movendo-se lentamente com a corrente marinha. Era uma cena sombria e impressionante, registrada em detalhes assustadores. No entanto, o desfecho do incidente se revelou ainda mais sinistro. Antes que qualquer tentativa de resgate pudesse ser feita, o tubarão, incansável em sua busca por alimento, voltou para reivindicar a segunda metade de sua presa. A câmera capturou o momento em que o tubarão se aproximou, deslizando pela água. O tubarão agiu com uma eficiência fria e implacável, tomando a segunda metade do corpo de Simon. O oceano, que havia testemunhado o ataque inicial de proporções horripilantes, agora era palco de um desfecho igualmente sombrio, encerrando qualquer possibilidade de recuperar os restos mortais da vítima. Logo após o ataque, os salva-vidas agiram rapidamente,
retirando todas as pessoas da água e solicitando a intervenção da guarda costeira, que iniciou uma busca frenética na região, utilizando lanchas e helicópteros. Infelizmente, não conseguiram encontrar o tubarão ou qualquer sinal do corpo de Simon, exceto alguns pedaços de carne dispersos pela superfície, incluindo um fragmento de pulmão. A morte de Simon Nilist deixou uma profunda marca na comunidade de Little Bay, marcando o primeiro ataque fatal na região em 60 anos. De acordo com biólogos marinhos, a presença de pescadores na área e o fato de Simon estar vestido com um traje de mergulho preto selaram seu destino trágico. Os tubarões frequentam aquelas águas em busca de focas e leões marinhos, e Simon foi confundido com uma dessas presas habituais, disseram os especialistas. Quando ocorre essa confusão, as chances de sobrevivência são mínimas, dado ao severo dano infligido, mesmo que o tubarão não ataque novamente. Em 11 de agosto de 2021, Simon utilizou sua rede social no Facebook para compartilhar um alerta sobre a imprevisibilidade desses predadores, como se estivesse prevendo o que estava prestes a acontecer. Lá ele escreveu: "Redes de tubarões e cordas de tambor não garantem a segurança de ninguém e ceifam vidas marinhas a cada ano." Essa crítica pertinente lança uma sombra sobre a eficácia desses recursos destinados a proteger os banhistas de potenciais ataques de tubarão, destacando, ao mesmo tempo, o impacto prejudicial que podem ter sobre a vida marinha local. As linhas de tambor são como anzóis gigantes suspensos em boias, mas, cruelmente, o nadador encontrou seu destino fatídico antes mesmo que essas linhas de defesa fossem estabelecidas na região. A declaração viralizou após o incidente, pois muitos internautas a interpretaram como uma previsão do destino de Nilist. Ele foi vítima do primeiro ataque de tubarão em Sydney em quase 60 anos. O predador de quase 6 metros de comprimento estava rondando a região de Little Bay, compartilhar com entusiasmo seus planos de casamento. Seus amigos e a namorada, a quem Simon havia proposto o casamento, também foram abalados de forma avassaladora pela notícia. Além da terrível perda, o fato de não haver um corpo para ser sepultado tornou a situação ainda mais angustiante. O evento de natação Malabar Magic Ocean Swim, no qual Simon era participante conhecido, foi cancelado como sinal de luto. Muitos dos participantes se dirigiram à praia para prestar suas sinceras homenagens a Simon, evidenciando o impacto que ele havia deixado em sua comunidade com uma extensa rede de amigos na região. Simon também tinha uma sensibilidade marcante para causas humanitárias. Sua última postagem no Facebook, na qual expressava sua preocupação com as crianças do Afeganistão, testemunhava sua dedicação a questões sociais e humanas mais amplas. Sua partida prematura deixou um vazio profundo não apenas na vida daquele que os conhecia pessoalmente, mas também naqueles que compartilhavam suas paixões e preocupações por um mundo mais justo e sustentável.